Boa noite, meus irmãos, e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, no nosso grupo de discipulado, nós vamos refletir em cima da lição 32, com o título Senhorio e Mordomia Cristã. Antes de nós refletirmos este estudo, nós vamos orar, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celeste, nós precisamos e queremos compreender a Tua Palavra para fazermos a Tua vontade. Sabemos que é somente pela iluminação do Teu Espírito Santo. Por isso nós te pedimos, dai-nos, Senhor, neste momento, a instrução da Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a lição, o estudo, sugere o texto bíblico em Gênesis capítulo 28, o versículo 22. Você que tem o livro, pegue a Bíblia e vamos refletir um pouco sobre este assunto aqui da lição de número 32. O texto bíblico diz assim: e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém. Meus irmãos, é sobre este assunto que nós vamos conversar hoje, sobre o dízimo. Um assunto que às vezes a compreensão é equivocada, é uma compreensão errada e até não bíblica. Então, por isso que nós precisamos, à luz das Escrituras, compreender o dízimo, pois o dízimo faz parte da nossa vida espiritual. Para começar, eu já quero compartilhar com vocês que o dízimo não pode ser usado como uma moeda de troca, ou seja, como uma barganhar com Deus, como uma prática de barganhar com Deus. Isto é, eu entrego o dízimo para receber algo de Deus. Em troca do dízimo, Deus me dá alguma coisa, podendo ser um outro emprego, uma cura, um milagre, né? Qualquer outra coisa. É importante dizer aqui que o dízimo não serve para isso, o dízimo não tem esse significado e essa prática, então, não tem nada a ver com a Bíblia, então não tem nada a ver com a vontade de Deus. Nós não podemos fazer absolutamente nada para recebermos a graça de Deus. A graça de Deus é algo que nós recebemos sem merecer, sem nenhum mérito, né? É um favor de Deus. E o dízimo, então, não pode ser usado para difundir um ensino que não é bíblico, né? Usa-se o dízimo para receber algo de Deus. Isso está completamente errado. Então vamos compreender qual é o significado do dízimo. O dízimo, ele está presente no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Ao longo da lição, nós vamos refletir sobre isso, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, tá bom? O dízimo, ele tem um sentido de gratidão a Deus. Esse que é o sentido do dízimo. Gratidão por quê? Gratidão a Deus por Deus ter proporcionado condições para eu trabalhar. E aí no final
eu entrego aquilo que pertence a Deus, ou seja, a 10ª parte. No Antigo Testamento, era um período histórico rural, né? As pessoas viviam, uma grande maioria, no campo, os camponeses, lavradores e artesãos, né? E marceneiros, né? Dentro daquele período histórico. E o dízimo estava concentrado no suor do trabalho das pessoas no campo. Então as pessoas trabalhavam e entregavam a Deus o resultado deste trabalho, que poderia ser grãos, diversos tipos de grãos, óleo, vinho, rebanhos. Então, em gratidão a Deus por ele ter proporcionado condições, tanto da nossa saúde, mas também em relação ao meio ambiente, como sol, uma boa terra, chuva. Em gratidão a Deus, as pessoas entregavam o dízimo. E o dízimo também no Antigo Testamento tem um sentido de proporcionar para sustentar o sacerdote, proporcionar o sustento do sacerdote. Então, nesse sentido, quando eu sou grato a Deus e estou entregando a Deus, eu estou sendo fiel a Deus, né? Quando eu estou levando aquilo que pertence a Deus, porque eu posso não levar, né? Como alerta Malaquias 3:8. Pode o homem roubar Deus? Malaquias fala que o homem estava roubando a Deus no dízimo e nas ofertas. E num período de crise. Malaquias está falando isso num período de crise socioeconômico, naquele período, né? Então, quando eu vou, entrego, nesse sentido eu estou sendo fiel a Deus. Mas aqui eu queria fazer uma observação, porque eu acho que é necessário. A nossa fidelidade a Deus não se limita, não se resume ao dízimo. Isso é muito importante dizer e eu vou repetir. A nossa fidelidade a Deus não se limita ao dízimo, mas o dízimo faz parte da nossa vida espiritual e nós precisamos compreender qual é o papel do dízimo, tá bom? Entre outros pontos, a gente poderia falar da nossa fidelidade. Por exemplo, a Bíblia diz que se eu amar a minha família mais do que a Deus, eu não sou digno de Deus. E também se nós estamos dispostos, né, a sofrer por Jesus Cristo, se necessário for, a morrer pelo Evangelho e pelo nome de Jesus Cristo. Então, a gente não pode limitar a nossa fidelidade somente ao dízimo. Isso é muito importante dizer, tá? Mas como eu disse, é algo que faz parte e a gente precisa entender qual é o papel do dízimo. E para frisar novamente, o sentido é no sentido de gratidão e não de entregar a Deus para receber algo em troca. Este sentido não tem absolutamente nada a ver com o que a gente lê nas Escrituras. Meus irmãos, essa questão do dinheiro é algo importante. Nós precisamos saber lidar com o dinheiro. Nós não podemos deixar o dinheiro nos escravizar. Nós precisamos ter o domínio sobre ele. Teve uma escola dominical que nós estudamos uma parábola cujo título é O Confronto do Administrador Infiel. Essa parábola se encontra no Evangelho de Lucas 16, do versículo 1 até o versículo 13. E nós vimos, estudamos vários versículos naquele dia, e vimos então que o objetivo do nosso Senhor Jesus Cristo era ensinar os seus discípulos a lidar com o dinheiro, né? Se eu sou fiel no pouco, eu sou fiel também no muito, e a fidelidade não depende de circunstâncias.
Além disso, em 1 Timóteo 6,1, o apóstolo Paulo, ele fala que por amor ao dinheiro alguns se desviaram da fé. Então a gente precisa realmente lidar com o dinheiro, saber perfeitamente qual é o papel do dinheiro, né, na nossa vida e o papel do dízimo na nossa vida espiritual. Em Mateus 6:24, Jesus ele vai dizer assim: não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus ele está querendo dizer o quê? Que o dinheiro ele pode ser considerado um Deus entre aspas. E aí quando a pessoa se dedica de uma maneira exclusiva, né, ao dinheiro, essa pessoa não vai se dedicar a Deus, porque é impossível servir a Deus e às riquezas. Quando a pessoa ama o dinheiro, né, excessivamente, de uma maneira que ela vai até se desviar da fé, como eu disse esse texto de 1 Timóteo. Então nós precisamos saber lidar com o dinheiro e não deixar o dinheiro nos dominar. E nós precisamos também, na nossa vida espiritual, saber lidar com o dízimo, né, para não termos problemas em relação a essa questão, né? O dízimo faz parte da nossa vida espiritual, esteve presente no Antigo Testamento e está presente também no Novo Testamento. Daqui a pouquinho eu já vou compartilhar uma passagem dos Evangelhos em relação ao dízimo. Eu quero compartilhar com vocês 3 exemplos de situações de pessoas com o dinheiro, tá? Que a Bíblia narra sobre isso. O primeiro exemplo é do jovem rico. Essa passagem se encontra em Marcos 10, 7 e 22. O jovem rico, ele tinha o dinheiro como centro da vida dele. E Jesus Cristo o orientou a retirar o dinheiro como centro da vida dele. Só que ele não consegue fazer isso, né? E aí o jovem rico, ele nem chegou a ser discípulo, porque ele não conseguiu tirar o dinheiro do centro da vida dele. Um outro exemplo é de Judas. Judas, Mateus 27, 5. Judas traiu Jesus Cristo por dinheiro, né? E o terceiro exemplo é um exemplo bom, né? Um exemplo positivo que eu quero compartilhar, que é de Zaqueu, Lucas 19, 5, 8. Zaqueu, num primeiro momento, ele também não sabia lidar com o dinheiro. Ele explorava o seu povo, a sua vizinhança, né? E não sabia lidar com o dinheiro. No entanto, quando ele tem aquele encontro com Jesus Cristo, ele se arrepende, se converte, podemos dizer assim, e muda a postura dele em relação ao dinheiro. Se antes ele agia de um jeito, agora ele vai agir de uma outra forma, tá bom? Leia essas passagens, textos bíblicos, que você vai poder ter a compreensão do texto que eu compartilhei com você. Por fim, meus irmãos e minhas irmãs, o dízimo também é um ato de fé, como eu disse, né? Principalmente o sentido de gratidão, né? E diante de tantos problemas, o ato de fé no que se refere, né, a entender de que aquilo ali não vai me fazer falta, né? Aquilo que eu estou entregando a Deus. Por fim,
eu quero compartilhar com vocês no Evangelho de Mateus 23, e isso também está no Evangelho de Lucas 11:42. Jesus Cristo falando sobre o dízimo. Se eu não estiver enganado, é o único momento que ele fala sobre dízimo, na questão que a gente vai ler aqui. Tem um outro momento também que Jesus estava olhando as pessoas entregarem as suas ofertas, né, no gasofilácio. Ele estava olhando, observando as pessoas praticarem este ato, tá bom? Então vamos fazer a leitura de Mateus 23, versículo 23. O texto diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do gominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que isso significa? Nós temos aqui a prática do dízimo e a boa obra, né? Podemos dizer assim. E aqui os líderes religiosos, eles entregavam o dízimo, só que eles não faziam as boas obras. E Jesus fala o quê? Vocês precisam fazer aquilo que é importante na lei, que é a justiça, a misericórdia, ou seja, a misericórdia para com o seu próximo, e a fé, mas sem omitir aquelas, sem deixar de entregar o dízimo. Então significa o quê? Se eu faço uma boa obra, eu não vou mais entregar o dízimo? Ou se eu entrego o dízimo, não é preciso fazer boa obra? Não é isso, né? Jesus está aqui alinhando esses dois pontos. Eu preciso entregar o dízimo, mas eu preciso fazer as boas obras, que é agir com justiça, misericórdia e fé. Nós não fazemos as boas obras para alcançarmos a salvação. Nós fazemos as boas obras porque nós fomos salvos. É diferente, né? Então, meus irmãos, esse foi o nosso estudo sobre o dízimo. Somos mordomos de Deus e precisamos cuidar de tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Seja o nosso trabalho, os nossos bens e o planeta Terra. Precisamos cuidar, né, e entregar a Ele o que pertence a Ele. E nesse sentido, o dízimo, aquilo que pertence a Deus. Tenha aí uma boa noite, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo estudo. Amém e um abraço.